É o comandante com 26 minutos e 38 segundos. Kenneth Eriksson, o seu companheiro de equipa, é o segundo, tem mais 4 segundos que Colin McRae. Depois, na terceira posição, Carlos Sainz, 7 segundos. Tommy McKinnon ocupa a quarta posição, 8 segundos. Rui Madeira é um brilhante quinto classificado a 25 segundos. Freddy Loa, o sexto, até o momento, também a 25 segundos. E depois, Richard Burns, no Mitsubishi, a 31 segundos de Colin McRae. Informação importante também de referir que na classificativa anterior, tábua 1, na extensão de 13 km e 670 metros, classificativa ganha por Kenneth Eriksson. Problemas nesta classificativa para José Carlos Macedo, que saiu da estrada e arrancou uma das rodas do seu Renault Megane. José Carlos Macedo, que liderava a Fórmula 2, tinha apenas um segundo de vantagem, é certo, sobre Adruzio Lopes, que era o segundo mais rápido na Fórmula 2. Disse, portanto, já estes problemas sucedidos com José Carlos Macedo durante a especial de Mortágua 1, portanto, o troço antes deste Vila Pouca 1. E no final da especial de classificação eu tenho, penso, o Fernando Petronilho. Fernando, se me estás a ouvir, muito bom dia. Bom dia, Paulo Filipe. Efetivamente estou-te a ouvir e estamos aqui no final da classificativa de Vila Pouca, esperando que cheguem os primeiros concorrentes. Já passaram os carros zeros, os carros de segurança. Nós estamos aqui com alguns ligeiros problemas técnicos em termos de imagem, mas vamos tentar fazer o nosso melhor aqui à chegada do troço de Mortágua, de Vila Pouca, aliás, numa altura em que, como já referiste, a equipa da Subaru está a dominar esta edição do TAP Rally de Portugal e uma fase da prova que poderá ser bastante esclarecedora em termos de futuro, uma vez que estas classificativas, sobretudo Mortágua e Vila Pouca, são já mais esclarecedoras do que é que poderá vir a acontecer. Para já também referir para o Filipe que em termos de problemas, e para além daquilo que já referiste, neste momento, não sei se eles estão sido resolvidos ou não, uma vez que não tivemos na neutralização de Mortágua, onde estava a assistência, mas o principal afetado na frente era Carlos Sainz, que estava a contas com problemas de transmissão no seu Escort WRC. Ele não tinha o diferencial central a funcionar e também não tinha travão de mão, que é uma peça extremamente importante em casos de emergência e sobretudo para ataque a curvas mais lentas. Portanto, algumas dificuldades para o piloto espanhol. Também Colin McRae nos primeiros troços não lhe correram as coisas muito bem, o motor estava a falhar ligeiramente. E Fernando bateu na especial de Tábua 1, onde efetuou um mau tempo, perdeu bastante tempo para o seu companheiro de equipa, Kenneth Eriksson. Exato, ele fez um tete e lhe deu um ligeiro choque na porta, mas pelos tempos que ele averbou a seguir, parece estar tudo em condições e claramente McRae e Eriksson para já pautar o ritmo desta edição do TAP Rally de Portugal. A Subaru a demonstrar aqui que não foi por milagre que venceu as 3 primeiras provas do Campeonato do Mundo. Referência ainda para os problemas de Fernando Pérez logo no troço inicial desta secção. Pérez deixou o motor do seu carro ir abaixo no arranque e perdeu mais de 20 segundos para o seu rival em termos de classificação, o português Rui Madeira. De fora de prova está já Marcos Grunholm, que se despistou nesta primeira especial do dia, Poiares, numa extensão de 8 km e 960 metros. Problemas já foram referidos, portanto, de Carlos Sainz, também de Colin McRae. Colin McRae que amolgou a porta direita do seu Subaru, mas, no entanto, o piloto inglês está na frente com 26 minutos e 38 segundos, tempo total, com 4 segundos de vantagem sobre Kenneth Eriksson e com 7 segundos sobre Carlos Sainz. Os 3 primeiros neste TAP Rally de Portugal, das 10 e 18 horas, ou melhor, às 10 horas e 18 minutos, o início deste troço Vila Pouca 1, perto de Mortágua. Segundo Rui Madeira, é uma especial muito semelhante à especial de Mortágua, mas um pouco mais interessante por ter uma parte sem árvores, onde, diz Rui Madeira, se pode desfrutar da beleza da paisagem. É um troço que deixou boas recordações no ano passado ao piloto, pois na altura Rui Madeira assumiu definitivamente o comando do TAP Rally de Portugal.
Esta é uma especial com alguma pedra solta que pode provocar alguns furos, que o diga Freddy Lois em 1996, que aqui furou nesta especial de classificação. E já agora que falaste em Marcos Gronholm, de referir que o seu rally deste ano foi bastante diferente do ano passado. Ele também desistiu ano passado por saída de estrada, só que praticamente numa das últimas classificativas da prova, portanto, quando a classificação estava mais do que resolvida. Desta feita, a classificação ainda nem sequer estava decidida e o piloto finlandês voltou a não ser feliz pelas nossas classificativas e desistiu prematuramente. Ele podia ser, não um candidato, logicamente, à vitória, mas dispunha de condições de andamento e de carro para lutar por um dos primeiros lugares em termos de geral. Em termos de geral, e Fernando, de referir, é de facto a excelente prestação de Rui Madeira. Rui Madeira, que é até o momento o quinto classificado, a 25 segundos de Colin McRae. Rui Madeira que se queixou no final de Mortágua, que o seu carro perdia potência nos últimos 7 km, ou perdeu potência nos últimos 7 km dessa especial de classificação. Ainda assim, Rui Madeira averbou um bom tempo, perdeu apenas 18 segundos para Colin McRae, foi o mais rápido. Refira-se que o troço de Mortágua tem 17 km, portanto Rui Madeira, mesmo com problemas de motor, perdeu somente 1 segundo por quilómetro para o mais rápido. Fernando, estamos na presença de uma prova brilhante até ao momento de Rui Madeira. E curiosamente nós tivemos com o piloto português precisamente no início da classificativa de Mortágua e ele mostrava uma calma absoluta e diria, para a forma como eu estou a andar e com os tempos que eu tenho conseguido, realmente o carro tem que ser muito bom porque nem sequer tenho vindo minimamente a atacar a fundo e portanto Rui Madeira, apesar dos tempos que tem estado a fazer, parece ainda de manter uma margem de segurança que aliás tem sido sempre uma das grandes características das atuações do grande campeão português. Portanto, Rui Madeira a andar muito bem. Vamos ver e esperemos que a assistência tenha conseguido reparar na assistência de Mortágua os problemas de que Rui Madeira deu conta no final desta classificativa de Mortágua, para que o seu Subaru Empresa volte às condições evidenciadas nas 3 primeiras classificativas e o piloto de Almada possa efetivamente continuar a dar o seu melhor. Já referiste também que Fernando Pérez teve alguns problemas na primeira classificativa de hoje. Ele arrancou em segunda quando devia ter feito em primeira e realmente depois o seu carro foi abaixo. Aqui claramente uma falta de entrosamento do piloto com o seu carro, mas Fernando Pérez tem vindo a aumentar de cadência. Ele está verdadeiramente entusiasmado com os cortes da WRC, quase diria preocupado pelas performances do seu carro e referiu mesmo que no troço de tábua ele, sem grande esforço, tirou-se quase 20 segundos ao seu tempo do ano passado, o que não deixa de ser notável. Até o momento, e estão já disputados 3 troços desta primeira etapa. Recordo que a classificativa de ontem, Figueira da Foz, foi anulada devido aos problemas que já referimos ontem, registados na pesagem do carro de Tommy McKinnon, que provocaram, uma balança provocou problemas nos travões do carro do piloto finlandês e a classificativa acabou por ser anulada. Portanto, até ao momento estão só disputadas verdadeiramente 3 especiais de classificação e Colin McRae registou 2 vitórias contra uma de Kenneth Eriksson, os 2 pilotos da Subaru a dominarem esta fase inicial do Rally de Portugal, do TAP Rally de Portugal, edição de 1997. Já estamos com 4 minutos para o primeiro, 4 minutos em troço. Eu não sei qual é o recorde aqui de Vila Pouca. Fernando Tornilho, tu por acaso em baixo sabes qual é o melhor tempo deste troço? Se me der alguns segundos, sou capaz de dizer. Doce e senhores, o Fernando vai saber qual é o melhor tempo neste troço. Nós estamos, a nossa transmissão está colocada a uns 4, 5 quilómetros do final desta especial de classificação, uma classificativa em terra, com muito pó, não há vento e isto é uma terra muito fina que deixa um pó no ar durante bastante tempo. A sorte dos pilotos é que os prioritários estão separados entre si por 2 minutos. Em relação aos tempos, os tempos a bater são em termos absolutos e de portugueses, o recorde pertence a Rui Madeira e Nuno Rodrigues da Silva, foi estabelecido ano passado ao volante do Toyota Celica GT4 com 13 minutos e 13 segundos.
Quanto ao melhor tempo do grupo N, é de American Tunes, em Forres, Corte, com 15 minutos e 40 segundos. E em termos de duas rodas motrizes, é do alemão Erwin Weber, ao volante de um Seat Ibiza, com 14 minutos e 12 segundos. Mas é natural, logicamente, que, face às condições deste ano, estes tempos possam ser claramente batidos pelos pilotos mais rápidos. Nesta especial, Fernando, o que me parece, e aqui temos, portanto, já os recordes, melhor tempo para Rui Madeira, 13 minutos e 13, obviamente também o melhor português nesta especial de classificação. Mas o principal beneficiado nesta especial, e se nada lhe suceder, será Colin McRae, porque dadas as condições desta especial e dado o pó que fica no ar porque não há vento, esse pó poderá eventualmente prejudicar os pilotos que vêm atrás de Colin McRae, que é o primeiro piloto na estrada. Mas Paulo acabaste de referir há pouco, e o próprio Ribadeira confirmou isso, pelas suas palavras, de que não há muitas árvores. Realmente este troço já foi bastante mais arborizado, mas infelizmente com os incêndios e com o abate de algumas árvores, a estrada está bastante mais clara e, portanto, menos fechada, menos densa. O que quer dizer que o pó terá muito maior facilidade. De qualquer forma... O problema, Fernando, eu tive a oportunidade de fazer os últimos 5 km deste troço. O problema é, de facto, na parte final, onde existem algumas árvores ainda, e aí sim ainda fica o pó durante algum tempo, mas vamos ver, porque os pilotos estão separados por 2 minutos. Poderá ser um handicap para os pilotos que vêm na ordem já do 10º ou 11º, em termos de saída para este troço. Sim, a partir do momento em que os concorrentes estiverem separados por um minuto, isso poderá ser gravado até pela própria diferença de andamento entre os pilotos. Para os primeiros não creio, porque 2 minutos é tempo mais do que suficiente para o pó se colocar novamente no chão e, portanto, a visibilidade ficar perfeita. Por outro lado, o pó, apesar de ser realmente o inimigo em qualquer circunstância, é muito pior à noite, ele é pior ainda que o nevoeiro. E, portanto, apesar do dia maravilhoso que se faz sentir aqui nesta zona, eu estou convencido que para os primeiros a questão do pó não se colocará. De qualquer forma, e como diz o velho ditado, candeia que vai à frente alumia 2 vezes, e neste caso, claramente, o Colin McRae depende apenas de si próprio, uma vez que ele tem as condições perfeitas de visibilidade para esta classificativa. Mas, como já referi, penso que para os primeiros isso não será uma questão que os poderá afetar em termos de tempos. Vila Pouca 1, uma especial que inicia a terceira secção desta primeira etapa, uma secção que ainda tem mais, além desta, mais 2 especiais de classificação. É a segunda passagem por Tábua e também a segunda passagem por Mortágua. Depois está prevista às 13 horas e 20 minutos. E já temos nas imagens Colin McRae, de facto espetacular, e o tal pó que eu referi. Colin McRae ao ataque neste TAP Rally de Portugal. Muito pó nesta especial de classificação. Colin McRae está a aproximar-se do local onde nos encontramos. O melhor tempo nesta especial é de Rui Madeira, 13 minutos e 13 segundos, tempo efetuado o ano passado ao volante de um Toyota. Esta especial de classificação tem quase 19 km de distância. Seguimos agora Colin McRae entre as árvores que restam neste local de Vila Pouca, perto de Mortágua. E realmente é muito pó, não chove há muito tempo nesta zona. Tivemos, aliás, a ocasião de falar aqui com um dos inspectores da FIA, um ex-piloto com larga experiência, quer como piloto, quer como organizador de prova, o finlandês Simo Lampinen, e ele manifestou-se não preocupado, mas ficou surpreendido pela dureza da classificativa e perguntou-me o que é que todos achavam. Penso que ninguém fez qualquer reparo a este piloto, que é bastante bonito em termos de condução, apesar do piso estar duro, não é demasiado demolidor, e realmente o pó acaba por constituir até uma imagem muito bonita, quer para a fotografia, quer em termos de televisão, uma vez que o rastro que os carros deixam acaba por ser espetacular. Seguimos a prova de Colin McRae, de facto o fundo, agora a passar aqui pelo local onde eu me encontro, pelo nosso local de reportagem. É uma das zonas mais espetaculares deste troço, pois uma grande nuvem de pó já não deixa ver mais nada do carro. Colin McRae em Subaru Impreza, um World Rally Cars, em que a equipa David Richard apostou, um modelo Repner que apenas é comercializado no Japão.
E já temos nas imagens o force de Carlos Sainz, piloto espanhol que ocupa nesta altura a terceira posição, a 7 segundos de Colin McRae. E penso, Paulo Filipe, que estás em condição privilegiada para verificar se sim ou não o pó poderá incomodar o... Vai incomodar certamente, porque repara, no local onde eu me encontro, e eles, o Colin McRae já passou há uns 30, 40 segundos, mantém-se ainda uma ligeira nuvem de pó que vai diminuindo, pode ser que não, ao final de 2 minutos pode ser que Carlos Sainz não tenha problemas de visibilidade, mas na zona onde existe algum arvoredo, essas dificuldades podem aumentar. O Colin McRae deve estar a chegar aí em baixo, ao Fernando. Vamos esperar pelo Colin McRae. Lá embaixo, junto ao stop, está o Carlos Albuquerque, que nos vai dar o tempo de Colin McRae. Sim, o piloto escocês chega aqui ao final desta classificativa, com uma certa expectativa para ver o que é que o ex-campeão do mundo poderá fazer numa fase em que realmente tanto ele como o Kenneth Eriksson, como o Carlos Sainz, como o próprio Tom McKinnon, convém não esquecer que McKinnon está na 4ª posição, mas apenas a 8 segundos do líder da prova. Está tudo em aberto, estamos numa altura muito interessante desta edição do Top Rally Portugal. Não há problemas de pó para Carlos Sainz, é bem visível nas imagens. Carlos Sainz também a passar aqui na nossa zona bastante bem, de uma forma simplesmente espetacular. É o que poderemos dizer do piloto espanhol Carlos Sainz, que já venceu este Rally de Portugal por 2 vezes. Carlos Sainz, que é o terceiro classificado, está a 7 segundos de Colin McRae. Continuamos sem o tempo de McRae nesta especial de classificação. Ainda não chegou aqui o Colin McRae. Realmente agora uma imagem, pelo menos aquela que eu posso desfrutar aqui do final da classificativa, muito bonita, com o pó a sair do meio das árvores. Portanto, a classificativa que encontra-se escondida nessa parte das árvores, e realmente vê-se o rastro de poeira deixado pelos concorrentes. É uma imagem curiosa, vista aqui do final da classificativa. Kenneth Eriksson já nas imagens. E está Colin McRae no final do troço. Vamos ver qual é o tempo do piloto escocês. Enquanto seguimos a prova de Kenneth Eriksson, a partir do nosso helicóptero. Uma imagem muito bonita do Subaru de Kenneth Eriksson. Kenneth Eriksson. Ora, Paulo Filipe, recorde pulverizado, como se pensava. Para já Colin McRae a estabelecer 12 minutos e 47 segundos para esta classificativa de Vila Pouca. 12 minutos e 47, portanto cerca de 26 segundos melhores do que o recorde anterior da Rui Madeira, o que é perfeitamente natural. Seguimos agora a prova de Kenneth Eriksson, o segundo classificado, o terceiro carro na estrada. Eriksson está apenas a 4 segundos de Colin McRae. Eriksson já venceu uma especial no decorrer desta primeira etapa, no decorrer desta manhã de segunda-feira. Aqui vem Kenneth Eriksson, também ele muito espetacular, é uma das zonas mais bonitas desta especial de classificação. Eu referi Paulo Filipe que Colin McRae deixou o motor do seu empresa 555 ir abaixo, aqui no stop, teve alguma dificuldade em voltar a colocá-la no funcionamento. E parece evidente que alguma coisa não estará lá muito bem com o motor, falhar bastante aqui, pelo menos a baixa rotação. Pode ser que depois as coisas se transformem quando o piloto exige todo o rendimento do motor. Realmente, para já, aqui a baixa rotação, com o carro ao ralenti, o motor a falhar bastante e ir mesmo abaixo. Esperemos que não seja nada de grave. Em prova está também já Tommy McKinnon em Mitsubishi. Tommy McKinnon, que é o quarto classificado nesta altura. Tommy McKinnon, que o ano passado foi o vencedor do Mundial de Rallys. McKinnon está a 8 segundos de Colin McRae, diferenças muito curtas entre os 4 primeiros.